Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo da hora que você vai estar assistindo aí a nossa aula. Tudo bom, pessoal? Então nós iremos continuar hoje com a nossa aula do curso técnico em aquicultura, da componente piscicultura marinha, trabalhando o tópico 1, que é introdução à piscicultura marinha, na segunda parte, tá? Então, nesse momento, nós vamos continuar falando sobre noções básicas de biologia marinha. Nós vamos ver a questão da classificação dos peixes, tá? Esses peixes, eles podem ser divididos em dois subfilos, tá? Os que possuem mandíbula e os que não possuem mandíbula. Os sem mandíbula são os agnatos. E os que possuem mandíbula são o que pertence ao subfilo Gymnostossoma. Nesse subfilo, nós vamos ver duas divisões. A classe Chondrichthyes, tá? Que nós vamos começar a falar sobre eles, e os Ostreíchthyes. Mas quem são os Chondrichthyes? Nós vamos ver alguns componentes do grupo Chondrichthyes. Basicamente são os cações, as raias e as quimeras, tá? Eles fazem parte dos Chondrichthyes porque possuem o que nós chamamos de esqueleto cartilaginoso. Então nós temos aqui uma imagem do nosso grande tubarão branco, uma imagem de uma raia e essa quimera, que é um organismo bem pré-histórico, certo? Pouco existente hoje, ainda temos ele no nosso planeta, mas ele é assim, tipo um dinossauro daqueles bem antigos, tá? Tem uma cara meio de coelho e tudo mais, e ele se caracteriza os Chondrichthyes basicamente por possuir o esqueleto cartilaginoso. Dentro dos Chondrichthyes nós temos uma subclasse chamada Elasmobranque, que são brancas em formatos de placas, tá? As quimeras estão fora. Nós vamos falar basicamente dos tubarões e das raias, tá? Detalhe, pessoal, não é a raia, é raia, tá? Então, eles têm uma pele protegida por uma escama tipo placoide, que nós vamos ver mais na frente, quando nós estivermos falando só sobre escamas, e elas são semelhantes a uma lixa, ou seja, são dentículos dérmicos constituídos por um esmalte de grande resistência. E essa característica dos Chondrichthyes, dos tubarões, principalmente, deu origem a essa roupa aqui, utilizada em uma dada Olimpíada para melhorar a hidrodinâmica dos atletas dentro da água. A diferença foi tão grande frente aos outros atletas que o Comitê Olímpico resolveu banir esse tipo de traje de banho nas competições, tendo agora os competidores que utilizar somente um shortinho, porque a diferença foi muito grande só pela questão da hidrodinâmica aí, que o atleta que estava usando esse equipamento teve frente aos outros pobres concorrentes que não tiveram aí o uso dessa tecnologia, tá? Continuando falando aí dos nossos elasmobrancos, eles vão apresentar fecundação interna, sendo a cópula realizada por um par de apêndices situados nas margens internas da nadadeira pélvica. Nós vamos já ver o que são essas nadadeiras pélvicas, chamadas de clasper, tá? Então, quando você for observar aí um tubarão ou uma raia, muito facilmente você vai ver o dimorfismo sexual. O macho possui esse clasper, tá? São esses dois túbulos aqui na nadadeira pélvica, e já a fêmea, ela não possui o clasper, tendo somente a cloaca. O macho vem, introduz esse clasper na cloaca da fêmea e transmite a ela os seus gametas, tá? O desenvolvimento do embrião pode se dar interna ou externamente da fêmea, tá? E nas espécies ovíparas, ou seja, nós temos fecundação interna e desenvolvimento externo, a fêmea posta ovos retangulares protegidos por uma membrana filamentosa. Então nós temos aqui um ovo muito diferente, tá? Inclusive, se você encontrasse na natureza, se não fosse translúcido, certamente você não ia dizer que isso era um ovo, ainda mais sendo um ovo de um tubarão, tá? Essa estrutura aqui, ela é vulgarmente conhecida como bolsa de sereia e é postada aí por alguns tubarões. Nas espécies que são ovovivíparas, tá certo? Ou seja, para quem já viu larvicultura já vai relembrar, quem não viu eu vou dar um spoilerzinho na minha aula ainda, tá? A espécie ovovivípara, existe a fecundação interna, existe o ovo, o desenvolvimento do embrião, ele é interno à mãe, só que ela vai botar o ovo e só depois vai ocorrer a eclosão, tá? Então nas espécies ovovivíparas, o desenvolvimento dos ovos se dá dentro do oviduto da fêmea, tá?
E aí a gente tem aí um exemplo como o tubarão-lixa, tá? Tudo bem que o tubarão-lixa ele tem uma reprodução ainda mais diferenciada, porque o ovo eclode dentro da mãe e ainda termina o restinho do desenvolvimento do animal dentro da mãe. Então, ele é quase que uma mistura de ovo vivíparo com vivíparo, mas pela nomenclatura, pela literatura, ele é considerado um animal ovovivíparo, tá? Nas espécies vivíparas, o desenvolvimento do embrião se dá internamente com ligações quase que placentárias, tá? Então, nessas duas opções, ovovivíparo ou ovovivíparo, os filhotes paridos eles já estão totalmente formados. A diferença é que no ovovivíparo existe o ovo e do vivíparo não vai ter a presença desse ovo, tá? Nós temos como exemplo aqui o tubarão maco, tá? Bastante agressivo, dentes proeminentes, e ele tem aí o desenvolvimento do embrião dentro dele. Inclusive pode ocorrer, como existem fecundações em tempos diferentes, você vai ter aquele embrião já praticamente todo formado e aquele embrião que está começando a formação ainda. Então pode ser que um embrião que na verdade é quase um filhotinho, quando ele esteja dentro do ventre da mãe, ele prede o seu irmão mais novo. A natureza é selvagem. Imagine aí, você não teve nem a possibilidade de nascer e já veio seu irmão, ele comeu, tá? Então realmente são facetas aí dos elasmobrancos que nós estamos vendo. Continuando nas noções básicas de biologia marinha, nós vamos ver a classe Ostreichthys, tá? Que são nossos peixes ósseos. Então, a classe Ostreichthys abrange aproximadamente 21 mil espécies em todo o mundo, né? Então a gente vê aí este fundo maravilhoso com muitas espécies diferentes aí participando dos Ostreichthys, tá? E eles vão ter algumas características. Primeiro, os peixes são vertebrados, que nós chamamos de ectotérmicos, ou seja, a temperatura interna do corpo ela é variável. E variável em relação a quem? A temperatura da água, né? Na verdade, temperatura ambiental. Como o animal está na água, a gente considera que é a temperatura da água. E essa característica lhes confere uma baixa taxa de metabolismo, permitindo-lhes consumir pouca quantidade de alimento para o seu sustento. Então nós vamos ver que essa característica para os peixes é muito interessante na parte de cultivo. O animal ele gasta muito menos energia para se manter, por exemplo, frente a uma vaca. Ele consegue então, como o gasto energético é diferenciado, ou seja, é menor, ele vai conseguir ter o quê? Um melhor aproveitamento do alimento consumido, tá? A maioria dos predadores, após terem se saciado, pode ficar vários dias sem se alimentar, e nós vamos ver que isso influencia, dependendo do hábito alimentar do animal, se ele é carnívoro, se é herbívoro ou onívoro, na frequência alimentar que nós vamos utilizar durante os nossos cultivos, tá? A baixa taxa de metabolismo só vai permitir que esses animais nadem rapidamente por um curto período de tempo. Então, se você estiver mergulhando ali na região de coral e observar, por exemplo, uma donzelinha e quiser brincar com ela, vai perseguindo, você vai perturbar o peixe, mas vai chegar ao ponto que ela vai parar de nadar, porque por conta da questão dessa baixo metabolismo do animal, tá? Mas nós temos algumas exceções. Os escombrídeos, que são os atuns, grandes migradores, tá? Eles têm essa capacidade aí de nadar continuamente por períodos aí muito grande de tempo. Os atuns, eles são homeotérmicos, tá? E regulam parcialmente a temperatura interna do seu corpo, mas isso aí é uma característica exclusiva dos escombrídeos, porque eles têm um sistema bem diferenciado evolutivamente, chamado sistema de contracorrente sanguínea. Como eles vão circular o globo nas suas migrações e muitas vezes vão adentrar águas mais frias, eles desenvolveram aí, evolutivamente falando, um sistema de circulação muito interessante. Então, mais perto do corpo, da extremidade do corpo, onde você tem o contato com a água, nós temos alguns vasos sanguíneos e vai estar representada por esse pincel azul, onde você vai ter um sangue mais frio circulando no corpo. Quando esse sangue vai entrar no organismo, em vez de ele entrar já muito frio por conta do contato com água fria, ele vai entrar um pouco aquecido. Como? Quando você tem um outro vaso sanguíneo interno, tá? Com sangue mais quente, correndo paralelamente a ele, tocando no sentido contrário. Então, quando esse sangue aqui
vai entrar, ele já foi previamente aquecido por esse outro sanguezinho aqui, tá certo? Então é uma característica muito bacana, tá? Que vai permitir que o animal controle parcialmente aí a temperatura do seu corpo. Diferentemente, pessoal, da classe dos condríquides, podem, por serem constituídos de um esqueleto ósseo e pela presença da bexiga natatória, eles vão ter também um opérculo ósseo cobrindo a câmara branquial, tá? E vão possuir escamas diferentes das escamas dos condríquides. As escamas são do tipo mesodérmicas, tá? Cicloides ou quitenoides. Aí vamos já falar sobre escama mais na frente um pouquinho. Na verdade vai ser na próxima aula, mas eu já estou adiantando alguma coisa com relação à escama para vocês, tá? E essas escamas, somadas ao muco, elas vão proporcionar uma proteção não apenas física, mas inclusive biológica também. Então quando você tem aí a escama, o peixe ele perde uma escama, ele vai criar ali uma porta de entrada para alguma enfermidade. O organismo do peixe logo produz um muco que vai recobrir aquele ferimento, tá? Então aquele muco, além de ele impedir fisicamente a entrada de algum patógeno, ele tem algumas características aí que fazem a proteção biológica. Esse muco, para vocês terem ideia, alguns cultivos de camarão aqui no Nordeste intensivo fazem consociado cultivo, por exemplo, de tainhas. E aí a tainha vai produzir muco que vai liberar na água, né, e essa água vai ser bombeada para dentro de alguns viveiros de camarão. O sistema AquaScience da Camanor, salvo engano, eles utilizam essa recirculação de água passando por tanques de peixe. Alguns optam pela tilápia, outros optam pela tainha. Mas o importante é você ter um peixe consociado nesse sistema de recirculação de água para que seja liberado um muco na água, e esse muco inclusive vai ser benéfico ao camarão. E aí eu pergunto a vocês, será que todo peixe tem escama? Vamos pensar junto. Dá um tempinho aqui. Tic-tac, tic-tac. Tempo demais. Será que todo peixe tem escama? A resposta é não. Nós temos peixes que não vão ter escama. Um exemplo que nós temos aqui são as moreias, tá certo? E o bagre, ambos marinhos. Mas eu poderia te dar outros exemplos também de peixe que não tem escama, por exemplo, como o surubim e o pitado de água doce, tá? Então, nem todo peixe ele vai ter escama. As estruturas dos peixes ósseos, dentre elas nós vamos poder citar a bexiga natatória. Muito interessante, é um órgão hidrostático, certo? Que vai fazer com que o animal suba ou desça na coluna d'água ou mesmo fique parado. Então novamente eu vou fazer um comparativo com aquela vaquinha. A vaquinha está lá pastando, ruminando, e chega uma hora que ela fica o quê? Parada, em pé, gastando energia para vencer a força da gravidade. O nosso peixe vai gastar essa energia fazendo isso? Não. A partir da bexiga natatória, ele consegue, a partir da quantidade de gás presente dentro da sua bexiga natatória, manter uma determinada profundidade. A profundidade de conforto que o animal estabelecer. E como funciona isso? Primeiro é interessante que a gente saiba que existem dois tipos de bexiga natatória. Uma que está ligada diretamente ao tubo digestório, mais especificamente aqui o esôfago, tá? E aí o peixe, o que é que ele faz? Se ele quer aumentar a quantidade de gás, ele vai lá na superfície, pega um pouquinho de ar e volta. Se ele quer diminuir a quantidade de gás, ele libera algumas bolinhas. Mas nós temos uma bexiga natatória que não está ligada ao sistema, ao tubo digestório. E aí existe todo um sistema de glândulas, de células que vão produzir gás para manter aquele volume de gás dentro da bexiga natatória para que o animal permaneça em uma determinada profundidade. Essa bexiga natatória é um órgão muito interessante, pessoal. Ela pode atuar também auxiliando, pode ser utilizada como um aparelho de ressonância, ou seja, na audição do peixe, tá? E também auxiliando na respiração. Então, quando a gente fala de um aparelho de ressonância, nós vamos ver que a bexiga, existe um aparelho chamado aparelho de Weber, que ele vai captar vibrações de alta frequência na água. Como é que é isso? Se você tem dois meios de mesma densidade, uma onda sonora ao ultrapassar esses dois meios não vai se diferenciar. Mas se você tem dois meios com densidades diferentes, essa onda ela vai se alterar ao passar de um meio para o outro. Então quando você está na água, você joga uma pedrinha dentro da água, ela forma aquela onda, né, que você vê
na superfície. Só que aquela onda ela não é apenas bidimensional, ela é tridimensional também, ela vai adentrando a coluna d'água. Então quando você chega perto, por exemplo, de um tanque de peixe, quando você vê o peixe, você acha que ele está percebendo você naquele momento? Não, ele já lhe percebeu há muito mais tempo, por conta das vibrações que você vai fazendo, tá, ao tocar o chão. Então, na bexiga natatória, nós vamos ter alguns ossículos, tá certo? Juntos aqui à bexiga natatória, e vão levar a uma região aqui perto do cérebro, onde nós vamos ter um otólito, tá? Então, a vibração, a onda sonora vem, vai perpassar o peixe, e ao chegar aqui na estrutura da bexiga natatória, que é uma vesícula de gás, ela vibra. Então, quando ela vibra, esses ossículos eles vão vibrar, levando a informação aqui para o cérebro do animal. Funciona quase como o nosso ouvido, aqueles ossículos vibrando. Inclusive, essa estrutura é chamada de ouvido interno do peixe. Nós temos alguns problemas relacionados à bexiga natatória ao trazer um peixe de profundidade rapidamente para a superfície. Então o que é que acontece? Nós temos uma vesícula de gás dentro de um peixe que está em um determinado ambiente, tá? Então vem comigo e vamos mergulhar no oceano para entender o que é que acontece. Para isso é preciso que nós entendamos um pouco sobre pressão e volume dos gases em diferentes pressões. Então nós temos aqui uma coluna d'água, vamos supor que nós temos aí uma profundidade de 30 metros no oceano, tá? Aqui a gente tem a superfície do mar e nós temos uma pressão atmosférica de 1 atm, ou seja, a coluna de ar que nós temos sobre os nossos ombros até terminar a nossa atmosfera, que dá mais ou menos 110 km, nós vamos ter o que nós chamamos de 1 atm, uma atmosfera de pressão. A cada 10 metros, pessoal, em média, que você aprofunda no oceano, ou numa piscina, o que seja, você vai aumentando em 1 atmosfera de pressão. Então o que é que acontece? Vamos pegar aqui, por exemplo, uma bola que você pegou, que tenha 4 litros de volume e que está logo na primeira linha de água, ali, na superfície da água. Quando você empurra essa bola dentro da água, o que é que vai acontecer? A pressão ela é igual por todos os lados, comprimindo o gás. Lembrando que os gases eles têm essa propriedade de compressibilidade. Então, quando eu desço aqui 10 metros, a minha pressão vai ser adicionada de 1 atm. Eu já tinha 1 atm na minha atmosfera. Somado 1 atm, vou ter 2 atms. O que é que acontece? A cada atm que é adicionado de pressão, nós vamos ter o volume do gás dividido pela metade. Então, quando eu tinha aqui 4 litros, tá, de volume, com a compressão de 10 metros de profundidade, ou seja, 1 atm, nós diminuímos o volume para 2 litros. Vamos continuar descendo. Vamos descer mais 10 metros, tá certo? Vamos para 20 metros de profundidade. Adicionamos aqui mais 1 atm de pressão. O meu volume, que era 2 litros, caiu para 1 litro, tá? Comprimimos o gás. Vamos descer mais um pouquinho. Chegamos aqui a 30 metros de profundidade e foi adicionado mais 1 atm de pressão. E aquela minha bola que tinha inicialmente 4 litros, está com um volume bem diminuto de meio litro de gás. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar agora o caminho inverso e vamos imaginar que nós temos um peixinho lá embaixo que ele tem 1 litro de gás dentro da sua bexiga natatória e vamos levar ele para cima, tá? Então ele tinha aqui inicialmente 1 litrinho de gás e aí nós subimos de 30 metros para 10 metros de profundidade, tá? Diminuímos aí 10 metros na nossa profundidade. O meu volume, que era 1 litro, agora ele dobra, porque a minha pressão diminuiu, certo? Continuando, tiramos mais 10 metros de profundidade, saímos de 20, de 20 fomos para 10 metros. Diminuiu aqui 1 atm, e o meu novo volume é de quanto? 4 litros, porque expandiu o gás, né? Duplicou o meu volume. E por último, quando nós saímos de 10 metros de profundidade para a superfície, diminui mais 1 atm, nós vamos ter o volume saindo de 4 indo para 8 litros. Veja só, lá embaixo o pobre do peixe estava com a bexiga com 1 litro de gás. Quando se levou para cima, ele está com 8 litros de gás. Houve uma tremenda expansão desse gás. O que é que acontece? Não tem para onde esse gás ir. E aí o que ele vai pressionar todos os órgãos internos do peixe
e ele muitas vezes vai everter todo o seu aparelho digestório. Então não é difícil de se encontrar naquelas jangadas que chegam no mar para vender o peixe ali na beira da praia, você observa peixe com o aparelho digestório todo saltado pela boca. Se você vai levar o peixe para consumo, não é problema, mas se nós formos trabalhar com reprodutores, como nós vamos ver mais para frente, de algumas espécies, por exemplo, como garoupas ou beiju-pirá, é importante que a gente entenda esse mecanismo aí de variação de pressão e que faça a subida desse peixe numa velocidade bem lenta para que ele consiga lentamente expelir o excesso de gás e que esse gás não faça uma expansão muito grande dentro do animal quando você traga para a superfície. Que doideira, hein, pessoal? Quem diria que a lei dos gases a gente ia aplicar aqui na aula de piscicultura marinha. E é isso que é o bacana, quando você consegue pegar uma informação de uma matéria, pegar outra informação de outra matéria, juntar e fazer aí o seu conhecimento. Nós vamos descrever agora algumas partes dos nossos peixes ósseos, tá? Começando pelas nadadeiras. As nadadeiras dos peixes, elas são sustentadas por raios duros ou moles, tá? Possuem boa mobilidade comparado aos condríquedes. Os condríquedes, ele não tem esses raios duros ou moles, eles têm o que? Toda aquela estrutura daquelas cartilaginosas das suas barbatanas, tá? Barbatana essa do tubarão, que ele tem um valor altíssimo de mercado, utilizado aí pelos orientais para fazer sopa de barbatana, tá? Os peixes, eles nadam através de ondulação. Então, com exceção da nadadeira caudal, as nadadeiras servem apenas para estabilizar o nado e fazer a mudança de direção. Então, quando você vê aí no desenho animado aquele peixinho batendo a nadadeira para sair fugindo aí do predador, é errado, tá certo? Por quê? Ele nada basicamente fazendo o quê? Com a ondulação, tá, do corpo e a pressão da nadadeira caudal na água. As nadadeiras, elas podem ser de dois tipos, de números pares e números ímpares, tá? As números ímpares serão quem? A nadadeira dorsal do peixe, nadadeira anal e a nadadeira caudal. Qual é a função dela? Manter o corpo na posição vertical e direcionar para a direita ou para a esquerda. Então, quando você tem um peixinho que ele vai nadando, aquela nadadeira dorsal, se ele inclina para o lado, tá? Ele vai para o lado direito, ou então ele vai para o lado esquerdo, somente com suaves inclinações, tanto da nadadeira dorsal quanto da nadadeira anal e caudal, tá? As nadadeiras pares vão ser as nadadeiras peitorais e ventrais, e elas vão atuar aonde? Na estabilização do nado, tá certo? Direcionando o animal para cima ou para baixo. Eu costumo comparar as nadadeiras peitorais às asas de um avião, onde você tem aquela estruturazinha no final chamada de aileron. Então, quando ele baixa o aileron, o avião sobe. Quando ele bota para cima o aileron, o avião desce. Então, essas são as funções aí das nadadeiras peitorais e ventrais. Detalhe, pessoal. As nadadeiras peitorais, elas também vão ajudar nas mudanças bruscas de direção, inclusive fazendo o animal parar de uma hora para outra. Então, quem já viu, né, vê um peixe nadando rapidamente, ele para quase que instantaneamente. Bem interessante isso aí. Tudo por conta aí da ação conjunta aí de suas nadadeiras. Então, a gente tem aqui o esquema aqui de um peixinho, onde nós temos aqui nadadeira dorsal, a nadadeira anal, tá certo? Detalhe, pessoal, o formato dessas nadadeiras pode mudar de peixe para peixe. Nós temos aqui a dorsal adiposa, nem todo peixe vai ter, nadadeira peitoral e a sua nadadeira pélvica. Lembrando que essas duas aqui, tá? Elas são o que? Pares, tá bom? Atenção, isso é muito importante, é um erro que eu vejo muito vocês cometerem. Qual é a diferença de cauda com U com cauda com L, tá? Cauda com U é rabo, é a extremidade posterior, e a cauda com L, tá? É aquele que você bota no seu sorvete, tá bom? Então, para você nunca esquecer fazer uma técnica mnemônica, né, você lembra, cauda com L de líquidos, tá? Eita, letra feia, hein, professor? De líquidos, ok?
Continuando ainda, descrevendo aí nossos peixes ossos, a questão da visão, tá? Ela varia também de espécie para espécie, vai desde espécies que conseguem definir bem as imagens a espécies praticamente cegas. Então aqueles peixes de grandes profundidades, que não tem luz alguma naquelas regiões abissais, né? Nas regiões bate-pelágicas também, como nós já vimos na aula anterior, são regiões totalmente escuras, então não tem necessidade de um animal ter uma visão. Então ele perde essa característica evolutivamente por conta daquele local onde ele vive. Sentidos gustativos e o olfato, tá? É bem desenvolvido e funciona quase que simultaneamente através de quem? Das fendas nasais dos animais, tá? Com relação ao olfato, e na boca com relação ao paladar. Então nós vamos ver que o peixe tem nariz, ele tem um focinho, né? E nesse focinho ele tem as fendas nasais onde a água entra, passa e sai. Então, quando a água passa ali por dentro, existem células específicas que vão identificar características aí da água, tá certo? Semelhante ao seu nariz quando você está passando perto de uma churrasqueira e sente aquele cheirinho, tá? De uma picanha na brasa. O peixe ele também tem essa característica, só que não tão acentuada. Nós temos aí os bigodes, barbilhões e barbelas. Todos eles vão ser órgãos diretamente ligados ao tato, tá? Aqui nós temos um bagre onde você tem aqui os bigodes, tá? Dele, outro bigode aqui, barbilhões, tá? Mais uma imagem aqui muito bonita desse bagre aqui com esses bigodes e barbilhões. E as barbelas, pessoal, são essas outras estruturas aqui, ó. Nem todo peixe vai ter, tá? Então todas elas estão diretamente relacionadas com o que? Com tato. Então esse peixe, um peixe bentônico que está ali por baixo, ele está tateando o fundo, muitas vezes percebendo o substrato e vai lá e captura o alimento. Linha lateral, esse é o órgão mais, não sei se é o mais massa, porque a bexiga natatória também é muito legal, mas a linha lateral, meu irmão, é um órgão fantástico dos peixes, tá? É o órgão de sentido mais importante dos peixes, tá? Ele vai estar situado nos dois lados dos peixes e constitui uma série de poros na pele ligadas a longos canais longitudinais que por sua vez vão se ligar à medula e ao cérebro, tá? Então nós vemos esse belíssimo exemplar de robalo, um robalo flecha. Inclusive nós vamos ter uma aula só sobre robalos aí mais à frente. E nós observando essa linha escura bem definida, né? Parece uma pintura. E aqui nós temos a linha lateral. Se a gente conseguisse dar um zoom aqui, nós iríamos ver os poros aqui da linha lateral. Aqui nós temos uma pequena carapeba, tá? E a gente consegue também, acompanhe meu cursor aqui, ó, definir a linha lateral. Algumas linhas laterais são mais evidentes do que outras, tá certo? Mas se você olhar com cuidado, você vai conseguir observar aí a linha lateral. Tem peixe que você vai achar que não tem linha lateral porque não existe essa diferenciação. Mas na hora que você utilizar uma lupa, você vai ver que existe uma linha nas escamas que é toda furadinha, tá certo? Que é a linha lateral. Então, ela proporciona aos peixes a percepção de vibrações de média e baixa frequência, com relação a correntes, mudança de temperatura, assim como a localização de obstáculos, alimentos e outros peixes, tá? Então nós vimos que a bexiga natatória ela vai fazer com que o animal perceba vibrações de alta frequência. Aqui a linha lateral vai perceber quem? Vibrações de média e baixa frequência. Então o peixe ele tem uma percepção com relação ao som muito boa, tá? A gente vê aqui um esquema de como é que é a linha lateral dos animais. Aqui a parte das escamas, você tem os poros, existe a entrada de água, tá certo? E vai tocar essa massa gelatinosa aqui que nós temos, tá? Aqui a gente puxa o zoom para cá, neurostoma, tá certo? E aí você tem essa massa gelatinosa. Quando a água passa, ela vai perceber, por exemplo, temperatura, salinidade da água, mas vai perceber também o que? Vibrações. Então quando vibra, os neurônios aqui, tá? O axônio nervoso vai levar a informação diretamente lá para o cérebro, vai dizer tudo que está ocorrendo ali, tá? Então é como eu digo, quando você vê um peixe, você acha que ele está ali vendo naquela hora, ele já lhe percebeu faz muito tempo, tá? E essa linha lateral, ela tem uma grande importância na formação de cardumes. Quem já viu aí naqueles documentários
os cardumes de sardinha, de outros peixes nadando, eles nadam sincronicamente, né? Então um peixe não está batendo no outro. Quando o peixe está nadando, ele sabe quem está em cima, quem está embaixo, de um lado do outro, na frente e atrás. Então quando um peixe muda de direção, todos os outros vão mudando harmonicamente, por conta da percepção do movimento a partir de quem? Da nossa linha lateral. Eu queria que o pessoal aqui que dirige em Natal tivesse aí uma linha lateral no seu carro para evitar as barbeiradas que a gente vê, né? Porque quase todo dia alguém tenta bater no meu carro, a pessoa desvia assim, esquece que tem outro lado e joga para cima, tá? Então o peixe ele tem essa característica muito bacana da linha lateral como seu principal órgão aí de percepção. Por último, nós vamos falar sobre o cérebro dos peixes, tá? Não é bastante desenvolvido e sua sensibilidade à dor é muito pequena quando comparado aos mamíferos, tá? Então, existe inclusive uma certa discussão sobre peixe sente dor? A questão é, provavelmente sim, mas a sensibilidade ela é muito mais baixa. Então, devido a essa baixa sensibilidade à dor, os peixes eles não vão desfalecer em virtude de dores extremas, tá? Então, quando um peixe ele desfalece, muitas vezes ele na verdade já morreu, tá? Então, quando você vê um peixe que você capturou o animal e ele está pulando ali no chão, se debatendo, não é porque ele está gritando de dor, que tinha um anzol na boca dele, ai, 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 o anzol. Não, ele está tentando se movimentar para ver se ele volta para a água, tá certo? Nós temos uma exceção aí com relação ao desfalecimento dos peixes, quando nós temos grandes ondas de impacto, tá? Então imagine aí que existe uma prospecção de petróleo aqui no nosso oceano, tá? E é o que é que eles fazem? Eles jogam uma bomba, bum, explode, gera uma onda, e essa onda ela vai adentrar no substrato e vai refletir. E dependendo da densidade do substrato, ela reflete com a maior ou menor velocidade. E aí o pessoal que trabalha com as sísmicas, eles têm equipamentos que percebem justamente essa reflexão da onda e conseguem descrever o tipo de substrato e se tem petróleo ali embaixo ou não. Só que isso aí é jogado uma bomba dentro d'água. Existe toda uma comunidade ali ao redor. Em alguns momentos, alguns peixes podem ser impactados por essa onda de impacto e dar um apagão, desfalecer. E é por isso que é importante você ter sempre aí, durante essas operações, um observador de bordo para detectar se o impacto está sendo muito grande ou não nos cardumes que estão passando por ali. Principalmente nos mamíferos que vão acabar sofrendo um pouquinho mais, né? Golfinho, enfim. Mas a questão é, desfalecimento do peixe quase nunca acontece, salvo aí essa questão de onda de impacto ou às vezes uma pancada grande na linha lateral dos animais. Próxima aula, pessoal, nós continuaremos a ver as características dos peixes ossos e veremos também a parte de fisiologia de peixes aplicada à piscicultura, ok? Então, aguarde aí que nas próximas aulas nós vamos ter mais matéria aí para passar para vocês. Bom descanso e até mais!